sou Patrícia, com o segundo nome Elaine. Eu sou a mãe da Ash Damaim. Eu sou uma professora universitária em descoberta. Para mim é sempre uma descoberta estar nesse lugar, o que significa ser uma professora preta universitária, né? Então, eu sou uma professora da UERJ, trabalho no campus da FFP em São Gonçalo, a cátedra, né, na área de didática e prática de ensino, o que faz me relacionar muito com a escola e a escola pública. Mas eu queria trazer, assim, no contexto, esse lugar de ser professora, por isso que eu quis me apresentar, né? Porque é um lugar que eu estou em descoberta, mas é um lugar que, ainda que eu tenha muita clareza de todo o processo, que é difícil, né, de entrar na universidade, é um processo super complexo. E eu já tinha vivido essa experiência, né, como professora universitária, mas quando você se efetiva nesse lugar, né, também se olha, né, se enxerga e se vê e entende um pouco como esse processo vai se dando. E para mim foi um processo muito importante de me ver, mas também de entender aquele contexto, né? Pelo menos na unidade que eu trabalho, tem um índice de razoavelmente 70% de alunos de origem periférica. Então, eu sempre me vi muito naqueles alunos, naquele contexto. Mas a minha chegada foi uma chegada muito normativa pelo racismo, né? Porque eu chego na minha unidade, com a minha carta toda feliz, e na portaria a pergunta era se eu era a funcionária nova da faxina. E eu passei pelo menos um ano pensando muito nessa cena. Como eu ia lidar com essa cena no meu cotidiano, mas eu entendi aquele momento quando eu consegui falar sobre ele na sala de aula. Mexeu muito comigo. E depois que eu contei essa primeira vez e chorei, eu entendi que eu precisava falar disso para os alunos, para os estudantes. Eu precisava contar sobre isso. E não para que as pessoas tivessem pena, mas para as pessoas reconhecerem esse lugar também do racismo. Porque, assim, não tem muitos professores pretos, não tem muitas professoras pretas universitárias, não tem. Isso é fato, a gente conta nos dedos. Então, todo semestre letivo, em algum momento, essa história aparece, sobretudo nas disciplinas que têm a ver com a temática racial, né, que eu ofereço. E eu conto essa história para marcar muito esse lugar que, de certa forma, não é esperado por um corpo preto, né? E aí eu gosto muito de pensar na Bell Hooks, assim, é uma referência nesse sentido de pensar o que significa ser um intelectual negro, né, ou uma intelectual negra. É sempre esse lugar do desafio da gente ter que demonstrar duplamente, né, um certo merecimento de estar nesse lugar, demonstrando esse conhecimento. E eu quero falar de livros que tem a ver também, que eu acho, com essa temática, com esse momento que vocês, né, estão trazendo aqui. Quero compartilhar o livro da minha super amiga, Cíntia Rachel, que se chama Mulheres, Memórias e Afins, Até o Fim, que é um livro que foi lançado no ano passado, que é a história de 5 irmãs, 5 mulheres que se encontram no ato funeral do pai, e ali surgem inúmeras histórias entre essas mulheres e daquela família, né? E que são histórias que poderiam ser histórias, enfim, que a gente se reconhece, que a gente traz os sentimentos pra gente. Então, acho que super vale a pena. Enfim, uma família preta, óbvio, a foto das mulheres ali se reencontrando e revivendo entre elas. Então, é um livro que eu gostaria de deixar de dica. Mas eu queria ler um pedacinho para fechar mesmo, de Olhos d'Água, ajuda a gente a construir uma certa esperança, que é o último poema desse livro, que se chama Ailuama, a alegria do nosso povo, e eu vou ler a parte final. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida, mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Entre nós, ainda estava a experiência Omulara, a que havia nascido no tempo certo, parteira que repetia com sucesso a história de seu próprio nascimento. Omulara havia se recusado a se deixar morrer. E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Bamidele, Omulara, aquela que tinha o dom de fazer bem as pessoas ao mundo, a conhecedora de todo o ritual do nascimento, acolheu a criança de Bamidele, uma menina que buscava caminhos em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todos nós sentimos, no instante em que Ailuama nascia, todas nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres, os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida. E foi bonito o primeiro choro daquela que veio para trazer a alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós.
E a partir daí, tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos. A alegria de nosso povo continua entre nós. Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou, mas a Luala, a alegria de nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança, continuam fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto o outro chora, o outro espia, o tempo procurando a solução.